Boa noite, my people! Boa noite, boa noite. Vocês estão bem? Espero que sim, eu estou aqui organizando um Paranauê. Gente, a nossa live de hoje vai ser muito bacana, porque nós vamos aprender a ler rótulos alimentares, para você não ser enganada, não ser enganado, deixar de ser trouxa, né? Como diria o Moção, para você parar de comprar gato com lebre, né? Não é gato por lebre, é gato com lebre. E eu trouxe aqui um modelo exemplar de um negócio que eu estou consumindo. Ele vai servir de exemplo para você, tá? Para, Thompson. Para com isso. Ele vai servir de exemplo para você aprender a aplicar aí na sua vida, tá? E com isso, você puder, assim, tá dimensionando entre as diferenças de um alimento e de outro. Então é o seguinte, a maioria das pessoas, elas compram as coisas pela indicação, né? Pela indicação de alguém que vocês viram na internet, ou alguma blogueira, né? Alguma coisa aconteceu para você estar comprando, consumindo aquele produto. E eu vou explicar para você como que você faz para não ser enganada quando você for comprar alimentos de cunho saudável. Estou aqui com um pãozinho, tá? Não estou ganhando nada pra mostrar esse pão, mas é porque é um pão que eu estou consumindo. Do negócio do glúten, não sei o que. Foda-se o glúten. Eu estou em reeducação alimentar. Então, eu tô amenizando os estragos que eu fiz no meu corpo durante a quarentena, porque eu já disse pra vocês, e repito, eu sou humana, e eu dei uma pisada na bola mesmo, e tô nem aí, fui feliz e continuo sendo feliz. A questão não é por estética, é por saúde, já expliquei no History, já expliquei num outro IGTV que eu gravei, e numa outra live. Então eu vou estar compartilhando com vocês algumas coisas que eu estou fazendo, algumas mudanças que eu estou fazendo na minha rotina alimentar, para que vocês também se instiguem. No primeiro vídeo da primeira live que eu gravei, eu dei muita dica top, muita mesmo. Se você fizer, eu garanto que você vai começar a sentir o seu corpo respirar. Então vamos lá, eu estou consumindo este pãozinho aqui. Vocês estão vendo? É esse pão aqui, ó. 100% integral. Tem glúten? Tem o diabo do glúten, mas é entre você consumir glúten liso, na cara dura, com pão francês e glúten, com fibras e vários outros nutrientes, prefira fibras e vários outros nutrientes. Não vou cortar o glúten de uma vez da minha vida, porque eu posso ter um efeito rebote, que é quando se depara com um alimento, você come compulsivamente, sem fim. É o que acontece quando você parte para esses shakes da Herbalife, quando você toma esse Cinelim, esse Redufit, chás emagrecedores, quando você faz o uso desses produtos, né, e não cuida na sua alimentação, não faz uma reeducação alimentar de vergonha, não me procura para te ajudar, né? O que acontece? No primeiro momento que você tem uma oportunidade de estar em contato com um alimento que você gosta muito, mas você passou muito tempo sem consumir por N motivos, né? Seja dieta, seja coisas da sua cabeça, porque tem gente que faz dieta da própria cabeça. E aí, quando você se encontra com esse alimento, a probabilidade de você perder o controle e ter uma crise de compulsão alimentar e comer além do que você precisa comer é muito grande. Então, é por isso que eu não cortei o glúten de uma vez da minha vida. E tô fazendo trocas inteligentes, tá? E estou explicando, estou partilhando com vocês algumas das coisas. Então, vamos lá. Nesse alimento, ele diz que é o quê? 100% integral de corpo e alma. Além disso, ele ainda tem um apelo espiritual, porque como a gente que trabalha com espírito também gosta disso, a pessoa acaba se envolvendo com pão. Olha isso. Todo natural. Só com ingredientes que você conhece, sem conservantes artificiais e 100% integral. Antes de você botar este produto no seu carrinho, leia isso aqui, ó. A propaganda
que é o layout do negócio. Depois que você leu, constatou que esse pão aqui, ele diz que tem algo bom, diz que tem propriedades que vão te deixar mais saudável, o que é que você vai fazer? Você vai olhar no rótulo. Então, você vai virar o rótulo. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vocês vão virar o rótulo. Tá vendo o rótulo? E nós temos aqui no rótulo coisas interessantes. Primeira coisa, as informações que a empresa passa do produto. Segunda coisa, os ingredientes que contém nele. E terceira coisa muito importante, tabela nutricional do abençoado. Quando você compra um alimento, filho de nosso Senhor Jesus Cristo, e não lê isso aqui, e você se confia porque a blogueira falou, o que acontece? Você está agindo como a maioria das pessoas agem, como todo mundo age, o chamado efeito manada, que é aquela pessoa que vai com todo mundo. Onde tem mais gente eu vou, então eu vou porque eu sou todo mundo. Mas lembre-se que sua mãe falou que você não é todo mundo. E eu estou aqui para representar a sua mãe e abrir seus olhos para que você entenda que você não é todo mundo. Então, como que eu sei que um pão desse, por exemplo, não vai corromper o meu plano alimentar? Se ele diz que tem fontes de fibras, vamos ver quantas gramas de fibras tem para aqui de 50 gramas, que é uma porção e meia. Uma fatia de pão e meia. Esse pão é grande. Eu como uma fatia com um queijinho e é o suficiente para eu me manter saciada com café. Mas digamos que eu quero comer uma fatia e meia desse pão. Vamos ver se ele realmente condiz com o que ele promete. Fontes de fibra. Para qualquer alimento. Anote essa dica da Nutri. Anote. Pegue papel e caneta. Para qualquer alimento ser considerado fonte de fibra, ele tem que ter pelo menos 3 gramas acima de fibra por porção. O que significa por porção? Porção é isso aqui, amados. Ó. Ele não está dizendo que é porção de 50 gramas, que é um pão e meio. Então, se em 50 gramas tiver mais do que 3 gramas de fibra alimentar, este alimento ele é considerado sim um alimento fonte de fibra. Agora tu compra um pão integral que ele tem açúcar, que ele tem o glúten, esse pão também tem açúcar, tá? O açúcar ele precisa ter tá no pão para poder dar um contraste de sabor, mas não é 1 quilo de açúcar. Então tu compra um pão e ele tá lá recheado de coisas, vários ingredientes que tu não conhece. E ele diz fonte de fibra. E a tua Nutri diz, olha, você tem que consumir mais fibras para o seu intestino soltar. Quando tu vai ver o rótulo, tem lá, porção 50 gramas. Aí ele vai dizer se é uma fatia, se é uma fatia e meia, se é 2 fatias. Geralmente é 2 fatias quando o pão é menor. Esse pão aqui é grande, então é uma fatia e meia. 1,8 gramas de fibra. Quando o animal posta um negócio desse no rótulo e diz que é fonte de fibra, é furada, Bino. Corre que é cilada, Bino. Não é fonte de fibra coisíssima nenhuma. Para ele ser fonte de fibra, ele tem que ter pelo menos 3 gramas de fibra. Nós precisamos comer uma média de 20 a 30 gramas de fibra por dia para o intestino funcionar. Talvez você não faça seu cocôzinho abençoado porque você não consome fibras o suficiente e nem bebe água. E por falar nisso, vou beber água. Quantas gramas de fibra tem? Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui? Ó, peraí, ainda tô muito blogueira. Tá vendo? Bem por aqui. Dá pra ver? 3 gramas, ponto 3. 3,3 gramas de fibra. Ou seja, esse produto, ele já começou ganhando likes. Ele realmente é fonte de fibra. Agora vamos ver o que é que contém nele que faz dele um produto saudável. Vamos ver se ele realmente é ou não é saudável. Farinha de trigo integral, ok. Açúcar, já sabia. Glúten, era esperado. Óleo vegetal de soja, já não ganha tanto pontinho, não ganha tanta estrela. Grão de trigo, inulina, flocos de aveia,
vinagre, sal, semente de girassol, gergelim, semente de linhaça, farinha de linhaça e extrato de acerola. Esse pão ele é levemente adocicado, ele é uma delícia. Considerando o que tem aí no mercado, sendo bem sincera, esse daqui ele ainda ganha uma nota entre 7,5 a 8. Por quê? Porque é dos males o menor. Se eu continuasse comendo o meu velho e bom pão carioquinha, eu não ia estar consumindo pelo menos 3 gramas de fibra por refeição que eu fizesse com esse pão. Lógico que você não vai comer pão até o infinito, né, meu amor? Pelo amor de Deus. Por isso que existe frutas, verduras e legumes. Mas vamos continuando a análise desse produto. Aqui ele diz que ele tem um valor energético de 122 calorias. Vamos pesar na balança. Se você consome um pão carioquinha que tem 80 calorias, mas não tem proteína o suficiente, não tem fibra de nada, não tem nenhum tipo de adição de vitamina, então certamente é muito mais futuro você consumir um pão integral do que um pão carioca. Não é que você não vá consumir esse pão carioca ou francês nunca. É porque se você está num propósito, você tem que começar a fazer escolhas mais coerentes com o seu propósito. Fernanda, quer dizer que eu vou poder comer meu carioquinha? Vai, come aí uma refeição, escolhe uma semana aí, um dia, pra tu comer uma refeição livre, e aí tu faz teu café da manhã com teu pãozinho, com teu ovo, bota queijo, toma café, bota café com leite, bota leitinho, mexe. Pode, não tem problema. Você só não pode comer 1 quilo de pão, 3 litros de café, meio quilo de manteiga, 500 gramas de queijo, entendeu? O segredo é a moderação. Então, esse abençoado desse pão, ele tem 122 calorias. Qual é a diferença de um pão de 122 calorias para um pão francês de 80 calorias? Um pão integral de 122 calorias, ele vai ter uma metabolização, quase não sai, muito melhor do que um pão carioca, que só vai te deixar inchada. Então, esse pão, ele vai te dar saciedade, ele vai melhorar o teu trânsito intestinal, ele vai te enriquecer com nutrientes, não são os mais variados, nem uma quantidade exorbitante, mas vai ter nutriente e vai estar saciando o teu paladar e o teu psicológico para mastigar e para estar comendo pão. Então, quando você inventa de comer um pão e vai pro carioca ou pro pão francês, procura um pão integral, porque dos males o menor. Pelo menos você não vai deixar de estar comendo seu pão. E no final de semana você tira uma refeição livre, ou no sábado ou no domingo, para tomar o seu café com seu pão, bota ovo, faz como você quiser. Então até agora esse pão ele tá ganhando entre 7,5 e 8 na minha avaliação como nutricionista. Continuando a parada. Ele tem em 2 fatias praticamente, uma fatia e meia, ele tem 20 gramas de carboidrato. Gente, prestem atenção numa coisa. 20 gramas de carboidrato não é tão grande quando a gente fala de jejum. Fernanda, que diabo é isso? Tu já tá falando de jejum? Entenda. Se você veio de um jejum noturno, onde você dormiu e acordou e vai consumir um pão integral, o seu corpo ele vai estar sedento de nutrientes, principalmente também de um pouquinho de glicose. Então, se você botar uma quantidadezinha pequenininha de glicose, mas se essa glicose ela tiver acompanhada de proteína, advinda de quê? Ou do queijo, ou do ovo. Se ela vier, se essa glicose, se essa fonte de carboidrato vier acompanhada de fibras, então ela não vai ser tão maléfica. Maléfica é quando você toma um copo de leite com Nescau e pão de queijo. E vai trabalhar. Eu não dou meia hora para tu estar com fome de novo. Então, entenda que quando você balanceia os macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e lipídios, e aumenta com o consumo de fibras, a probabilidade de você se sentir bem e não sentir fome é muito melhor. É muito maior. Então, ele vem com 20 gramas de proteína, sendo que apenas 2,9 gramas é açúcar. Ou seja, é muito pouco. O resto desses carboidratos que tem
é das fibras e da própria propriedade, é muito pleonasmo, mas é isso aí, da aveia, do trigo, da castanha de caju, do leite, do centeio e da cevada, que também tem nesse pão. Então, concluímos que apenas dessas 20 gramas, uma frescurinha de nada, nem 10% mais ou menos, é açúcar. O resto é nutriente. Então, esse pão ainda tá ganhando no meu conceito. Cara, sem falar que esse pão ele é riquíssimo em proteínas. Ele tem quase 6 gramas de proteína em uma fatia e meia. Então, você come um pão que vai te dar um aporte proteico. Esse pão, ele vai aumentar a tua saciedade, ele vai aumentar o teu trânsito intestinal e ele vai te deixar muito bem psicologicamente. Então, até agora ele está sendo só sucesso. Ele tem 2,2 gramas só de gordura. E dessa gordura, 0,04 gramas é gordura saturada, que é uma gordura que o nosso corpo precisa. O resto é gordura natural das fibras que contém aqui, por exemplo, da linhaça, do gergelim, da semente de girassol. Então, são gorduras naturais. Não tem gordura trans, né? Porque não é feito com gordura hidrogenada. E tem 149 miligramas de sódio, que é uma concentração muito alta, mas que na indústria alimentícia é muito importante para manter o alimento bom para o consumo por mais tempo. Porém, você pode fazer um truque. Existe um truquezinho que nós fazemos quando a gente quer baixar a concentração de sódio dos alimentos, que é o truque mais tranquilo e mais simples de fazer. Beba água. Se você beber água, o sódio ele vai ser diluído. Então, ele não vai apresentar riscos para a sua pressão arterial, por exemplo. Ele não vai te reter. E se você for mais gênio da lâmpada ainda, beba água e bote limão, porque o potássio que contém no limão é drenante, ele drena, ele é diurético, ele vai fazer com que você se sinta mais leve, faça mais xixi, e o sódio que contém, por exemplo, nesse pão, ele não vai te prejudicar. Entenderam? Então é muito simples você avaliar um produto, se ele presta ou não presta. Você tem que usar apenas o seu bom senso. Se você quiser estudar só um pouquinho, estuda. No Google tem muita informação, aqui tem informação, tem vários outros Instagrams também com informação produtiva e relevante. E você vai conseguir saber diferenciar quais são os alimentos que estão na prateleira que realmente vão te trazer benefício e os que são fake, que estão ali porque alguém falou, por causa da marca e etc. Tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima live.